tarde a todas e todos. Meu nome é Maitê, eu sou de São Carlos e lá eu produzo o Festival Contato. E o ano passado, durante assim, eu tive a oportunidade de participar de um dos debates onde a gente falava dos festivais independentes e que aí nessa mesa a gente compôs só com mulheres que eram produtoras desses festivais, muitos deles produzidos em parceria com homens, mas que a gente identificou que quase sempre eram os homens que participavam desses espaços, tinham a fala, né, priorizada nos convites, dos debates, tudo mais. E a gente viu que não, que as mulheres também estão lá produzindo com a mesma responsabilidade, muitas vezes até maior, e que a gente não tinha esse espaço garantido ou muitas vezes ofertado. E foi bem bacana que a gente viu uma potência ali também. E no debate, muitas mulheres participando da plateia. E aí, a partir daí, a gente viu outros eventos que também estavam acontecendo num perfil parecido, outras mulheres que atuavam da mesma maneira. E aí, esse ano, na discussão de como a gente colocar essa pauta de novo, a gente viu que tinham proliferado, aí, tinham aparecido mais eventos que eram produzidos por mulheres, e aí focado com o público feminino também. E onde a militância feminista estava presente com uma característica, né, de movimento desses festivais. E aí a gente teve o prazer, né, de convidar e dessas convidadas terem aceito o convite, então, para participar dessa mesa de Por Elas, para Elas, então, festivais produzidos para mulheres, por mulheres, e que reuniu, então, Cláudia Seff, que é produtora, idealizadora, realizadora do Women Music Event, que aconteceu recentemente a premiação, primeira premiação aí na categoria, super legal. Né? Palmas para ela, por favor. Aí temos também a Ila Magalhães, cantora, realizadora, produtora, multiartista, e que realizou o Festival Humana, que aconteceu em Belém do Pará, e esse ano a primeira edição, né? E aí está aqui com a gente hoje também para contar um pouquinho essa história. Temos também Camila Garófalo, que a gente estava falando agora há pouco, mais do que canivete suíço, mas que também é artista com uma carreira, e aí também produtora, idealizadora e tudo mais que a gente pode achar aí de adjetivos, e que tem o Festival Sela, que também está com um espaço aqui bem bacana no lounge da Proárea da Sim. E também temos o prazer de receber a Larissa Labac, que fez uma movimentação incrível esse ano com o Sonora, um festival realizado por um coletivo de mulheres sem tamanho aí, e que teve uma repercussão super bacana. E a Carol, ela deve talvez estar chegando daqui a pouquinho, mas ela realiza o festival que é Mujeres al Griego e participa também da oficina de artistas. Espero que ela chegue logo mais para contar para a gente um pouquinho mais sobre o projeto dela também. Então, agora a gente ouve cada uma falar. Desculpa, Larissa, desculpa. E a gente ouve um pouquinho cada uma e, na sequência, abrimos para a pergunta, tá bom? Obrigada. Vamos lá, então, Cláudia. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com essas mulheres que eu sou amiga e admiradora. Então, obrigada por terem me chamado para compor essa mesa. É muito legal poder falar sobre esse tema e hoje ver que, a cada olhada que a gente dá, tem mais um festival. A gente estava falando aqui de novos festivais na Amazônia, sabe? Dedicados à arte feita por mulheres, enfim, todo esse empoderamento que está rolando através da música, né? Todo esse aumento do protagonismo feminino que a gente está vendo. Bom, e eu faço parte, eu criei, junto com a Monique Dardenne, o Women's Music Event, que, no começo, a gente pensava nele como uma plataforma digital e uma conferência, né, logo de cara. Tudo isso que rolou nas nossas vidas, e não foi pouco, tem pouco mais de um ano que a gente está na praça. A gente
estreou a nossa plataforma digital, nosso site, com programas lá dentro, marteles e tudo mais, em outubro de 2016. Em março de 2017, aqui mesmo no Centro Cultural e em outros lugares à noite, a gente fez o primeiro Women's Music Event. E a gente, ainda estou um pouco doente, saindo desse rolê, que foi o último e mais exaustivo, aí, que foi a premiação, que aconteceu semana passada, é isso, terça-feira passada, aqui em São Paulo, a primeira premiação dedicada às mulheres da indústria da música, né? Não só as cantoras, mas a gente foi também para uma parte mais técnica. A gente sempre pensou em fazer essa premiação, desde que a gente concebeu a ideia lá de fazer a plataforma e depois a conferência. A gente falava, daqui a uns 5 anos a gente faz uma premiação. Ia ser bem legal se a gente, daqui a 5 anos, conseguisse fazer. Só que apareceu uma figura fantástica na nossa vida, a Fátima Pissarra, que é diretora-geral da Vevo no Brasil. E, logo na primeira reunião que a gente fez com ela, meio numas de pedir apoio, a gente nem sabia o que a gente foi fazer lá para falar com a Fátima, na real, e ela totalmente abraçou a causa, super feminista. Na Vevo, mais de 80% das pessoas que trabalham são mulheres. Ela faz questão disso, de praticar esse protagonismo, né, de dar mesmo lugar e não só ter um discurso, um blá blá blá. Então, ela, na hora que a gente sentou ali para conversar com ela, já rolou uma super empatia. Ela falou: meninas, vou ajudar vocês com essa conferência aí. Eu quero muito que dê certo, porque depois da conferência a gente vai fazer a nossa premiação. Vamos fazer juntas? A gente falou, putz, vamos embora. Então, a gente fez, acabou de rolar. Ela está online para quem quiser ver. A premiação durou 1h30. Foi bem bonito. Foi um momento de, acho que, de pertencimento. Acho que eu vou até usar uma palavra que não sei se foi a Pitty ou a Elza Soares, na hora que estavam recebendo o prêmio. A Pitty fez um discurso super bonito, de falar que, pela primeira vez, ela sentiu que fazia parte de uma história mesmo, sem ter que fazer poker face, sabe? Ou jogar mais do que ser, né? Ela estava sendo realmente quem ela é. Então, essas palavras, na verdade, ela não falou isso no microfone, ela falou depois, assim. E foi muito bonito de ouvir, assim, porque sempre foi isso que eu pensei, né? Infelizmente, muitas vezes a nossa relação, não com todos, óbvio, a gente ama os homens e tudo, mas no dia a dia, na profissão, na música, nem sempre é fácil. A relação é sempre, ou para mim foi muitas vezes, de você ter que se provar demais, mas esse papinho a gente já falou muitas vezes. Aqui a gente veio falar de coisas positivas, mas só para traduzir um pouco desse sentimento que a gente teve e que as artistas, quem estava lá, a Ilha estava concorrendo, tiveram. Então, isso foi muito gratificante. Agora a gente tem um vídeo, é isso? Então, vamos ver o videozinho aqui. Acho que tem um off também, uma coisa assim. Vamos ver. Que passa? Eu mandei. Tem umas fotos e um off. Não? Não. Oh my God. Tá bom. Então é isso. Eu peço desculpas, eu estou um pouco. Minhas ideias não estão, talvez, fazendo muito sentido. Eu estou super medicada. Eu quis muito estar aqui. Eu estou um pouco doente. Não passa mais, tá? Não é um vírus assim que vai pegar. Mas eu estou um pouco medicada, então não sei muito o que fazer. Ô, Cláudia, vamos fazer o seguinte: enquanto a gente passa para a Ilha o vídeo, aí de repente você vê com eles se consegue pegar lá. E aí no final a gente retoma, pode ser? Tá bom, gente. Obrigada por me aturarem assim.
Oi, gente, eu sou a Ila, sou de Belém do Pará, nasci num bairro chamado Terra Firme, que é uma das maiores periferias do Pará, né? Uma das mais populosas. Morei 25 anos lá, em Belém, na Terra Firme, mudei para São Paulo tem uns 3 anos, mais ou menos, e tinha uma vontade assim antiga. Sou artista, sou compositora, cantora, mas sou também agitadora cultural. Então, sempre tive vontade de conectar o Pará com o resto do Brasil, e principalmente as mulheres, né? E eu sentia falta dos palcos, assim, dos espaços de debate. A Amazônia como um todo, né? Não existe, parece que sempre tem uma cota nos line-ups dos festivais de música. Ah, tem uma mulher, então tá bom. Já tem uma mulher, está ótimo. Ou então os debates mesmo na parte técnica, enfim, não só na música, no cinema da Amazônia, nas artes visuais, no teatro, na dança. Então, eu pensei, uns 2 anos atrás, junto com a Roberta Carvalho, que é artista visual de Belém, também minha mulher, a gente pensou em fazer um festival que agregasse artes integradas e feminismo. Como que a gente poderia fazer isso, né? Porque eu trabalho com música, ela com artes visuais. Como é que a gente ia agregar teatro, cinema, enfim? E a gente ficou pensando nisso durante 1 ano e pouco. Escrevemos um projeto na Lei Estadual do Pará. E aí fomos atrás de captar recurso, etc. Demoramos aí 1 ano nisso. E quando foi início desse ano, em junho, a gente conseguiu realizar a primeira edição do Festival Mana. Mana é uma palavra que a gente se chama lá no Pará, tipo, mana, vamos tomar um café, mana, deixa eu te contar uma fofoca. Mana é um jeito que uma mulher trata a outra. E Mana se tornou o nome do festival, que significa mulher, arte, narrativas e ativismo. E o Mana é um espaço que não é só um palco de música. A gente tem apresentações, shows musicais, mas o foco principal dessa edição foram as mesas de debate, né? A gente debateu sobre o protagonismo da mulher nas artes, principalmente na Amazônia. Então, a gente teve uma mesa sobre guitarrada do Pará, onde estão as mulheres, né? Outra mesa... porque a gente conhece muitos mestres da guitarrada do Pará, mas cadê as mulheres? A gente tem a rainha Dona Onete, que é uma rainha da música popular do Pará, mas tem tantas outras invisibilizadas lá. Então, a gente teve uma mesa sobre isso. Tivemos outra mesa sobre teatro, com mulheres ativistas feministas do teatro do Pará. Tivemos outra com DJs. Foi bem legal. Assim. Tivemos oficinas de produção de beat, discotecagem. Levamos o Slam das Minas de São Paulo para dar uma oficina lá. E aí já existe um slam agora no Pará, que é o Slam Dandaras do Norte, que é bem legal. Então, a gente tentou conectar. Assim, é bem difícil fazer um festival de artes integradas. Quando a gente foca só em música, eu conheço mais as pessoas, né? Quando é artes integradas, a gente teve uma pesquisa aí, convidamos uma cineasta paraense, a Jorane Castro, para fazer uma mostra audiovisual feminista. Foi bem legal também, lotado, todo mundo assistindo os curtas, os longas. Então, o festival ele se focou muito nessas mesas de debate, nessas oficinas de capacitação. E aí a gente teve também essa mostra audiovisual e shows, vários shows. Os shows eles se concentraram muito nas artistas do Pará, porque eu senti que faltava esse palco ali para movimentar. Nessa primeira edição, a gente, por exemplo, teve a estreia de uma banda chamada Guitarrada das Manas, que foi bem legal, só as minas na guitarrada. E aí teve uma outra apresentação, que foi uma orquestra só de violino e violoncelo, só com mulheres na orquestra, e uma maestrina regendo, paraense, a Cibele Gemima, maravilhosa, só com um repertório de compositoras mulheres, né? Então, a gente meio que assim estimulou a criação de novas bandas e projetos, e também tivemos apresentações de outras artistas, como a Natália Matos. Enfim, a gente tentou abranger assim muitos artistas da periferia também. Teve uma banda de carimbó feminista, que é Cobra Venenosa, foi bem legal. E aí a gente teve o prazer de levar a Djamila Ribeiro para dar uma palestra sobre feminismo, né, nesse contexto mais artístico. E foi lotado, assim, não tinha vaga mais no auditório.
A gente botou um telão lá fora, todo mundo assistindo, ainda queria mais gente lá fora, na rua já. E aí foi muito incrível, assim, muito emocionante. A Djamila levou também muito movimento de mulheres negras, né, da Amazônia ali para aquele ambiente, aquele debate que era mais artístico. Eu acho que foi um grande sonho que a gente conseguiu realizar, e eu sinto que a Amazônia como um todo se conectou com o festival, não só pessoalmente, assim, as pessoas foram no festival, teve gente de Roraima, Amazonas, que foi, tem gente que não foi, mas comentou e compartilhou. E eu fiquei sabendo já que em Manaus vai rolar no que vem um festival com esse viés, que as meninas estão movimentando por lá. Eu acho que é isso, assim, a gente poder se conectar e, quem sabe, no futuro, a gente quer fazer anualmente, Humana. Depende de recurso, de várias questões. Mas poder conectar mais artistas do Sudeste com o Pará, sei lá, do Centro-Oeste, do Nordeste, fazer um palco muito maior, né, fazer um dia só de shows. Então, a nossa intenção é fortalecer o debate. Eu entendo que todo movimento, quando é ativista, eles sempre vão ter críticas para melhorar todo ano, né? Tem muitos movimentos ativistas diferentes, tem o movimento da periferia, o movimento de mulheres negras. Então, assim, a gente tenta ouvir todo mundo e colocar na mesa e na programação sempre essa coisa democrática, né, de ter representatividade de todas as vertentes. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, assim, um resumo breve do que foi o festival. Acho que o meu vídeo talvez esteja aí, não sei. E tá aí, né? Para a gente ver um pouquinho. O quanto que foi importante encontrar narrativas com as quais... Pode apagar essa luz aqui? O quanto que foi importante eu olhar para aquelas mulheres e me reconhecer através dos olhos delas, e elas me reconhecerem também. Foi aí que foi o meu primeiro passo para entender quanto um ser humano no mundo. Me respeita que toda vida veio de mim. Me respeita que toda vida veio de mim. Me respeita que toda vida veio de mim. Mulher, 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 quem quer ser? Humana é um sonho antigo, meu e da Roberta Carvalho, que é minha parceira de vida, de trabalho. A nossa ideia era realizar um festival de arte e feminismo em Belém do Pará. Eu acho que Humana, ele veio trazer essas narrativas dessas mulheres, artistas ou não, que tem muitas coisas a dizer, cada uma de um ponto de vista. Eu acho que essa diversidade é que faz do festival algo muito valioso. Convivemos com pessoas sem conceito que não sabem diferenciar privilégio de direito. Será que é tão difícil de entender? Manas é um troço que significa gente, né? Tem a força do dizer mana, tem a força do abraçar. Mana, vem cá. Mana, me escuta. Mana, eu entendo o que tu tá sentindo. Então, um festival como esse, ele é visibilidade para o que somos e para como queremos ser e nos integrar socialmente, falar de nós. A gente precisa cada vez mais de espaços de diálogo e de convergência de pontos de vista para amplificar realmente o que a gente tem para dizer sobre esse mundo tão louco, tão caótico. A gente que é mulher, a gente está numa luta de todo dia, cara, de ter representatividade, de ter um lugar de fala, de ter um lugar de troca entre as mulheres, cara. Eu me pergunto assim, quando um menino começa a aprender a tocar guitarra, ele tem no mínimo uns 50 modelos, né? Uns 50 guitarristas homens, né? E as mulheres? Nós precisamos ser esses modelos, né? Para essas meninas se sentirem encorajadas e representadas. A proposta do festival é criar conexões, criar elos, criar afetos. Como, por exemplo, a ação que a gente está tendo aqui na Cidade Velha, da Drica Chagas, que é uma grafiteira, com o coletivo PTU, a gente consegue criar elos e pontes, talvez até inusitados, assim. Essa possibilidade de estar trocando ideias direto com ela, informação, foi uma oportunidade incrível. E o festival em si. Sempre que se vê mulher cantando, se expressando tudo, eles perguntam onde é que essas mulheres estavam.
E nós sempre estivemos aqui, sempre. Só que éramos invisibilizadas. Se você tem controle do que você está fazendo e se você sabe o que você está fazendo, não é você homem ou você ser mulher. É você desbancar o cara que tem preconceito com você, mostrando que você sabe o que você está fazendo. E muitas bandas gravando já comigo e tá aceitando, né? Estão aceitando aos poucos. Na verdade, vão ter que me engolir. Vou ter que me engolir. Se depender de mim, eu vou produzir mais ainda. E se não gostar, vou produzir para todos os estados. Ela quer a liberdade de escolher, de errar, de acertar, mas de ser sua escolha e de que sua escolha ser respeitada. Pô, é difícil ver DJ mulher por aí, né? Bem complicado, até porque a gente já começa em casa tendo preconceito dos próprios pais. As mulheres precisam de espaço, talvez a gente não tenha. Então, se a gente não tem, a gente cria. A gente está vendo várias meninas e mulheres super poderosas mesmo, né, à frente de vários projetos e profissionais super incríveis, né? E nunca, por exemplo, tinha acontecido um festival que desse foco para as mulheres. A gente vê, são pouquíssimas mulheres que a gente vê cantando, são pouquíssimas mulheres que a gente vê, de fato, assumindo um papel protagonista na produção cultural tradicional aqui em Belém. Eu diria que a gente traz para o carimbó uma forma de fazer protesto também. É duas resistências, é uma resistência política e é uma resistência cultural e artística. Tem uma equipe totalmente de mulher, assim. Foi muito legal, a gente tentou muito valorizar isso. E é um festival que não é só nosso, agora das mulheres artistas do Pará. O que é importante, eu acho que essa coragem que essas mulheres tiveram de disputar essas narrativas, de botar a cara para bater e mostrar que as mulheres do Norte sabem organizar um festival. Mais do que isso, dando visibilidade para vozes, para as pessoas que a gente sabe que ainda não tem no espaço hegemônico. Enfim, acho que foi muito emocionante, está sendo muito emocionante, e eu fiquei muito honrada de ter a oportunidade de fazer parte desse momento, contribuir de alguma forma para o diálogo e aprender também muito aqui. As conexões, as trocas, os debates, no fundo, nos levam a um lugar muito interessante, que é o lugar do nosso fortalecimento, enquanto mulheres e enquanto artistas. Então, o que os nossos corpos femininos atravessam na vida e na arte para a gente existir e ser o que a gente é? Essa pergunta, ela foi o eixo dos nossos encontros. Então, o nosso principal objetivo é criar e gerar esse fortalecimento. Boa tarde, meu nome é Camila Garófalo. Como a Natália Matos colocou ali, esse lance de se não tem espaço, a gente vai lá e cria. Então, foi exatamente esse o impulso que eu senti como artista para começar a produzir, né? De repente, me vi nos festivais. E trouxe uma apresentação aqui também. Ah lá. Eu aponto para cá ou para lá? Ah lá. Foi. Gente, difícil esse negocinho aqui, hein? É que eu aperto, ele demora para responder. Enfim, vou contando aqui. Então, surgiu dessa necessidade de ter um espaço, né? Como artista, me perguntavam muito, quem são os grandes festivais, né? É muito importante que as artistas toquem em festivais para pulverizar isso para outras artistas e para o público dessas outras artistas que estão nesse line-up. E a Sela surgiu num impulso. Eu estava em casa pensando, está rolando um movimento super legal aqui, várias cantoras juntas,
De repente, gravei um clipe chamado Camarim, convidei algumas cantoras do cenário independente para participar desse clipe. E, quando eu percebi, já existia, na verdade, um movimento, né? Falei, putz, nossa, tem que ter um nome isso, Sela. Foi quando veio o nome Sela. E 2 dias depois, inclusive, nesse palco, que eu participei do show daquela pessoa ali, ó, Marina Mello, cantora maravilhosa, ela me chamou para fazer uma participação aqui no palco. Eu fiz a participação, saí daqui, encontrei o Juliano, que na época era o programador aqui do CCSP. Peguei ele colarinho, eu falei, vamos para a festa, né? Aí a gente foi para a festa, vem para o camarim, exato. Aí a gente estava na festa, assim, super descontraído, um cara super gente boa, super aberto. E eu lancei para ele a ideia que eu tinha tido 2 dias atrás na minha casa. Falei, Juliana, imagina que louco um festival de Minas lá no CCSP. Ele comprou muito a ideia, assim, né? No outro dia ele me ligou, ele falou, Camila, o que você falou ontem na balada era sério? Eu falei, não, é sério, tá pronto. Ele, tá pronto. Eu falei, tá tudo pronto, já vamos embora. Aí ele falou assim, beleza, então você me entrega a programação semana que vem? Eu falei, nossa, claro, já está perfeito. Beleza, cheguei em casa, falei, nossa, eu estou fodida, gente, o que eu vou fazer, né? E aí foi quando eu comecei a buscar essas parcerias. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Thier, que é uma mulher maravilhosa, empresária, empreendedora, que cuida da própria carreira. Liguei para ela, falei, Thier, nossa, me salva, cara. Aí ela falou, vamos embora. Quando a Tia falou, vamos embora, eu consegui mobilizar outras pessoas. Aí a gente convidou a Tássia Reis, as Bahias e a Cozinha Mineira. E realizamos aqui, inclusive, no CCSP, o primeiro Festival Sela. A Sela tem 1 ano, está completando 1 ano, nasce em São Paulo, nasceu em São Paulo. E, então, é muito legal estar aqui mostrando isso. Oba! Eu estava colocando de ponta cabeça, ó. Ah lá, essa é a Luísa Elian, que vai estar na Mostra Sela também sábado. Então, por que é importante, né, essa aliança nossa? Eita. Então, as meninas estavam falando aqui da representatividade das mulheres nos festivais, né? Se a gente for pegar os grandes festivais aí, o Lollapalooza, lá de 104 músicos no palco, são 10 mulheres. No João Rock, 17 bandas formadas por homem no palco, e 1 banda formada por mulher no palco. Dos 100 maiores artistas brasileiros nomeados pela Rolling Stones, 10 são mulheres. Então, é isso mesmo. As pessoas falam, nossa, mas está muito em evidência, né, o protagonismo feminino, o feminismo está tipo, super em alta, para que falar isso? Tem gente que fala umas coisas chatas, essas minas só falando de mulher, não sei o quê. Mas, cara, a realidade a gente está avançando, mas ainda tem muito para avançar, né? E aí foi quando surgiu a Sela, a equipe Sela, que, a partir dessa comunicação meio atropelada e atordoada com o Juliano, a gente conseguiu se unir aí e realizar essa parceria que vai do backstage ao palco. A gente também procurou fazer altas coisas. Inclusive, a minha primeira experiência foi com a Alabac, no Sonora. A gente fez juntas o primeiro Sonora e foi muito tenso, né? Foi tenso demais. Foi Loki. O primeiro Sonora, que foi o ano passado, foi assim um começo para a grandiosidade que vinha a ser o Sonora esse ano, né? Mas ali realmente foi uma escola que veio antes da Sela e que eu aprendi, que falei, nossa, é casca grossa fazer um rolê. E a Alabac me ensinou muito também. Então, aí a ideia é ajudar diferentes grupos de mulheres na música, ter a Sela como ferramenta para conectar essas partes todas, né? Aí rolou o primeiro Festival Sela aqui no CCSP, com a Tia, as Bahias, a Tássia Reis, e o mais importante, com mais de 10 mulheres agregando esse line-up. A Sela, a gente costuma falar que a ideia é selar, né? Então, a ideia é que uma grande artista que tem um alcance maior
possa também contribuir, de uma certa forma, para o público dessas outras artistas. A ideia de democracia no line-up também é muito forte na gente. Nós somos, né, aqui brancas e a gente procura muito se preocupar com isso também, porque o nosso convívio, eu posso falar por mim, né, mas o meu convívio é mais com mulheres brancas. Então a gente tem muito essa preocupação de buscar ou de perguntar para quem sabe, né? Na Mostra Sela a gente vai ter a Luê de Luna, a Luana Hansen, a Nina Oliveira. Então aí o festival foi maravilhoso, Tássia Reis representou demais. Gente, esse negócio não gosta de mim, ó. Ah lá. E depois do festival, a galera queria mais, todo mundo queria mais, a gente queria mais. E aí, depois de tudo isso, né, eu estou falando tudo isso que é o tempo de 1 ano do que a Sela aconteceu, a gente resolveu aí lançar o Mulher na Música, que é um projeto da Sela. A ideia, a princípio, era fazer um site institucional da Sela, que era o selamusical.com.br, mas a gente queria muito alimentar com conteúdo, né? A gente tem pessoas na equipe, a Flora, por exemplo, trabalha com assessoria de imprensa, a gente sabe a dificuldade que é para, de repente, emplacar isso num site ou conversar com o jornalista. Muitas vezes, a maioria dos jornalistas ali é um homem que você tem que ser gente boa, e, às vezes, nem se for muito gente boa, o negócio vai rolar. Então, a gente sentiu falta desse espaço virtual também. A gente, então, lançou aí o Mulher na Música, já está no ar, para quem quiser acessar. O ano que vem o trabalho vai ser mais intenso. E aí é isso, 100% feminino, colaborativo, informativo. Em 2018, a gente quer intensificar aí esses esforços. Nós não somos um selo ainda, muita gente se confunde. Vocês são um selo ou não são? Um selo tem essa questão de produção fonográfica. A gente ainda não tem essa estrutura de gravar, mas a ideia é que mais para frente a gente consiga mesmo. E é isso aí, porque juntas somos muito, muito mais fortes. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Labaque e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava, inclusive, na mesa do ano passado, que tinha todas aquelas mulheres incríveis falando. E é muito inspirador, assim, poder ver vocês no meio desse meio masculino todo, tendo toda essa força e jogando para frente, assim. Bom, eu faço Sonora São Paulo e eu idealizei, junto com a Dé Mussolini, o Sonora em geral. O Sonora é um festival que nasceu em março do ano passado e ele aconteceu esse ano em aproximadamente 65 cidades e 15 países. E foi bem surreal para a gente chegar nisso assim em tão pouco tempo, mas eu acho que isso é só um reflexo da necessidade que a gente tem de falar sobre isso, assim. Então, falando especificamente do Sonora São Paulo, que é onde eu estou totalmente à frente, esse ano nós fomos 30 mulheres produzindo, e eu tenho até uma apresentação também. Ela está por aí? É um rapidinho só de como foi o Sonora de 2017. Bom, ele aconteceu... Foi meio catástrofe o processo do Sonora esse ano. Ele aconteceu aqui no CCSP, na Red Bull Station e no Jazz nos Fundos.
E a gente entendeu muita coisa a partir desse ano, assim. Por ter tido o ano passado para super aprender, como a Camila falou, que foi um super tapa na cara, o que vai acontecer, assim. A gente levantou o festival, basicamente, nós, assim. E o meu maior medo, na verdade, as pessoas perguntavam, você é artista também, fazendo um festival que tem um tema muito importante, você não tem medo de, sei lá, dar alguma coisa errada e, putz, vão lembrar do teu nome como artista também, mas, na verdade, o meu maior medo era não representar as mulheres como elas devem ser representadas de verdade, assim. Então, a preocupação do Sonora sempre foi muito essa, assim, ser tudo muito bem discutido e muito bem pensado. E perdi. Eu ia falar uma coisa tão importante, sim. Eu ia, na verdade, questionar, inclusive, o nome do painel, porque é por elas e para elas, na verdade, e isso foi uma discussão que a gente teve total no Sonora esse ano, que é por elas, que é feito por nós, mas é uma discussão de todo mundo. E isso foi uma discussão infinita no Sonora, assim, como a gente faz para trazer os homens para esse lugar. Muito provavelmente nós somos mais mulheres do que homens aqui hoje. E eu acho que essa é uma reflexão que fica, assim, o que a gente faz para expandir isso. Então, acho que foi isso. Gente, queria apresentar a Carol Zingali. Desculpa. Que bom que você chegou. Queria que você apresentasse um pouco do seu projeto, contasse um pouco do seu contexto também para a gente. Vou falar em espanhol. Desculpa. Até se alguém precisar de tradução, vai acontecer tradução simultânea também. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Carol Zingali. Vengo de Argentina. Soy directora de Oficina de Artistas, una agencia con la que tenemos base en Córdoba, que es la región centro de Argentina. Desde allí trabajo desde hace 15 años en lo que es el booking de artistas, la producción de conciertos y de giras y la creación de contenidos para la cultura y el arte en articulación con instituciones públicas, universidades y instituciones gubernamentales. Y bueno, muy feliz de que me hayan invitado a formar parte de este panel. Desde hace 5 años, hace 5 años surgió la posibilidad, por una invitación de la Secretaría de Cultura de mi ciudad, en principio para generar un evento por el Día de la Mujer, un evento bastante, digamos, típico de los que se hacen en el interior de Argentina, como una figura, se contrata una figura muy importante y con un gran presupuesto, y ese evento, se pone como el logo, ¿no? Día de la Mujer, flores y ese tipo de cosas. Y a partir de eso, desde mi oficina hicimos una contrapropuesta de trabajar en conjunto con el municipio. ¿Se entiende? ¿Sí? Una contrapropuesta para crear un festival en donde nosotros tuviéramos todo el presupuesto y donde pudiéramos crear la campaña de comunicación de este evento, donde pudiéramos llevar la dirección artística. Porque uno de los problemas de este tipo de eventos es que quedan como vacíos, o las campañas de comunicación terminan no funcionando. Y bueno, es así como se generó el Festival Mujeres al Griego. Es un festival que ya lleva 5 años, que convoca a unas 7.000 personas. Se hace un solo día en un teatro de formato griego, al aire libre, en el medio del bosque, en el corazón de la ciudad. Es gratuito. Y a este festival tiene la particularidad de que está formado solo por artistas, en un principio, ahora se abrió un poco, pero el objetivo era trabajar con artistas locales, potenciar esa escena, sobre todo visibilizarla, y además uno de nuestros problemas más fuertes que tenemos con el trabajo de la música hecha por mujeres era que todos los eventos duran muy poco y desaparecen, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales era sostenernos en el tiempo, ¿sí? Bueno, ya vamos por este año 2018, va a ser el 6º año, con entradas agotadas y una convocatoria increíble, lo cual, y sobre todo también
otra de las cosas es que buscamos trabajar características de cualidad y mejorar la performance de escenario, de visuales, de montaje, de sonido. O sea, que lo que ha sucedido a través de los años es que las artistas han sido invitadas cada vez a mejores escenarios, con mejores puestas en escena, y el público realmente ha respondido. Originalmente era un evento que no tenía larga vida y que se pensó que iban a ir unas 500 personas. Y el primer año, solo con artistas locales, son 13 artistas en la grilla. El festival empieza a la tarde, a las 5 de la tarde, y termina a las 2 de la madrugada. Solamente con 13 artistas se convocaron 5.000 a 7.000 personas. Y además, con el paso de los años hemos ido sumando de a poquito, ¿sí? Porque no queremos queremos sostener el espacio. Es una guerra con el digamos, de articulación para sostener y visibilizar, más que innovar, digamos. Pero sí tenemos un área un espacio de conversación sobre música, artivismos y género. Y el año pasado sumamos el Bosque de las Musas, que es un espacio donde convocamos a distintas artesanas, escritoras, organizaciones de género para que instalen sus stands, y durante toda la tarde están disponibles para ofrecer sus informaciones, su merchandising, bueno, ese tipo de cosas. Y la Taberna de las Musas, que es un espacio también de venta de alcohol, aunque yo sé que aquí es muy, muy común tener espacio de venta y que eso para nosotros no, está totalmente prohibido, así que conseguir que la organización LGTB pudiera manejar la taberna fue todo un logro. Bueno, y les he traído también el tráiler, el video, si se puede ver, es donde un poco cambiamos también el concepto comunicacional. Las musas no son objetos de inspiración de los otros, sobre todo de los hombres, sino que las musas, o sea, las artistas son sujetos que están inspirados, ¿sí? Y a partir de ahí se crea y a partir de ahí se comunica. ¿Se puede ver? Bueno, gracias. Hay unas fotos también, si se pueden ver, pero no sé si estamos de tiempo. Pero ¿hay unas fotos para pasar? No sé.
¿Se puede pasar? Sí. Bueno, lo que están viendo es un poco la gráfica de este año. Trabajando un poco con los iconos, pero tampoco sin romper demasiado. Y luego van a ver algunas fotos del registro de lo que ha sido este año, el festival. ¿Se puede seguir? Ah, ok. ¿No? Ah, sí, ok, bueno. Bueno, de todas maneras pueden entrar a YouTube. El año pasado, como uno de los logros que tuvimos, el festival no es tan, como les decía, rupturista, pero porque estamos trabajando un poco como infiltrarnos en la sociedad y generar esta cosa masiva de que tengamos 7.000 personas viendo un festival todo hecho por mujeres. Y este año, logramos que la televisión pública transmitiera todo el festival por la televisión abierta para todo el país. Y eso fue increíble porque se filmó en calidad HD, se transmitió en horario principal y para nosotros ha sido un logro increíble. Que bom que deu tempo de você chegar e apresentar para a gente esse projeto tão bacana, incrível, em 5 anos, com uma repercussão tão grande já. E acho que, não sei, na minha leitura, é uma característica que estimulou, que impulsionou a criação de todos esses eventos e festivais, está muito relacionada à representatividade, né? A ocupar um lugar que é nosso, né, também, e aí criar essas oportunidades, né? E acho que agora, então, a gente pode criar a oportunidade de falar um pouco mais através das perguntas do nosso público também. Temos já? Tem o seu vídeo? Rolou? Boa! Vamos assistir, então, o vídeo da Cláudia e a gente abre na sequência. Está em todos. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radinho. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha Xing ainda corre em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins. E as manas de Minas que colam comigo também estão afim de ter sua voz ouvida e não mais oprimida, equalizada por todos cafundás e confins. Eu fui até o Pelourinho pra entender o que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra crer que toda cheque faz minha pele tremer, a força que me fará transcender, pra acender uma fagulha ou um pavio que transforma em uma revolução, um lacre primaveril. É engraçado, mas não é brincadeira, viu? Não toleramos mais o seu estilo. Ouça-me, 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 vai prestar atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Eu tentei ir com carinho e o sistema me agrediu. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema, se tá difícil eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não são capazes, pois querem sair dessa ileso. Eu sou a resposta e a pergunta do seu desespero. O que eles têm de idiotice, meu som tem de peso. Sucesso! Vamos, então, abrir para as perguntas? Vamos lá? Tem um microfone? Chega aqui. Olá, moças, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria. Assim, toda vez que eu vejo em qualquer conferência, em qualquer feira, festival, um painel que tenha só mulheres, independente até da temática, já fico toda no ciricutico aqui, toda alegre. Eu falo, ai, que bom, estou sendo contemplada. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada, assim, São Paulo, por essa oportunidade novamente, né? Ano passado a mesa foi muito legal. E aí eu queria trazer a seguinte temática. Antes de tudo, prazer, meu nome é Eli Moura, eu sou lá de Brasília.
A gente está com uma delegação de Brasília que a gente trouxe para o Showcase dia 9, e sou produtora, captadora de recursos, né? E dentro da carreira de produção, uma coisa que sempre me ficou com uma sensação muito latente nos últimos anos de algo que não é que é muito pouco pensado, mas é pensado de uma forma muito incompleta ainda, é a pauta da sustentabilidade. E assim, existe uma autora francesa em 74, que é a Françoise Daubonne, que ela fala sobre, ela escreveu o livro O Feminismo e a Morte, aliás, ou o Feminismo ou a Morte. E ela traz pela primeira vez o termo do ecofeminismo, né, da militância ecofeminista, que identifica todo o corpo terrestre na potência do feminino como uma representação arquetípica, né? E a sustentabilidade nesse campo, para mim, ela está dentro da agenda feminista, ela é um ponto da agenda feminista também. E é algo que eu vejo os festivais pensando de uma forma muito, eu vou usar a palavra suave, num termo de ainda não tão contundente, né, como é necessário. E a sustentabilidade dentro do campo do atendimento, né, dentro do campo da qualidade de vida, dentro de RH, de gestão de pessoas. E aí eu queria perguntar para vocês, até como uma troca mesmo, como que vocês pensam a sustentabilidade dentro dos eventos, como que vocês enxergam isso dentro dessa construção. Entendo que os recursos, às vezes, são muito complexos para a gente poder colocar muitas ações, mas, às vezes, criativamente, a gente pode chegar a conclusões que são super interessantes, né? E aí eu queria saber essa partilha vinda de vocês. E muito obrigada. Quer falar, Cláudia? A sustentabilidade está começando aqui no painel. A gente tem um microfone, então estamos economizando energia. Isso é sempre bom. A gente, na nossa conferência, a gente imprimiu um mínimo de papéis. Assim, a gente tinha um papel, um folder por pessoa que tivesse comprado. Assim, a gente não fez nada de flyers e tal, toda a nossa comunicação foi eletrônica. É pouco? É. A gente, à noite, também teve as festas, teve 3 festas, e a gente fez aquele esquema de a pessoa ou comprar um copo, ou então ficava com aquele copo. Na verdade, a gente, no final, nem acabou cobrando uns copos que eram do patrocinador, então você ficava com aquele copo a noite inteira também. É pouco? É pouco. A gente tem uma ideia para agora em março a gente faz o nosso 2º ano de estender isso, assim. E eu acho que a sustentabilidade no que tange ao feminino, ela vai a outras esferas também. Eu sou mãe de 2 meninas, então a gente vai ter um lugar, em vez da gente pedir que as mulheres venham com as suas babás de branco, enfim, eu abri um espaço para babás de branco e tal, a gente vai ter um lugar para essas crianças ficarem. Eu acho que entendo a sustentabilidade não só como economia de papel, economia de energia, ou o que a gente pode fazer para ser o mais sustentável possível no que tange a essa questão material, mas também, né, na questão do feminino. Para mim, a Thier, que estava aqui, estava olhando uma das minhas filhas, porque eu estava nos speed meetings, e aí é isso, assim, a gente tem que pensar com uma cabeça mais 360 ainda, porque sempre lembrando que nós, mulheres, somos cobradas não só por aquilo que está no by the book, sabe? A gente é cobrada por aquilo que não está também. A gente tem que pensar nas coisas que não estão previstas, que não são, normalmente, não estariam sendo cobradas de um festival normal, com muitas aspas, né? Mas acho que é isso. Acho que é um começo. A questão também vai muito na planilha, né? Você criar ações sustentáveis, elas acabam custando mais caro para o festival, infelizmente. Elas são mais, obviamente, duradouras para o planeta, mas ali, quando você tem, sabe, corta o braço ou a perna, deixo de chamar uma artista de fora ou faço uma ação de sustentabilidade. Então, é bem difícil isso daí. É uma questão bem... Acho que ninguém aqui
ainda está, sabe, rasgando dinheiro, ainda está uma situação bem complicada para a gente conseguir botar os festivais na rua. Então, acho que, primeiro, a gente tem que fazer o que é viável, né? Acontecer. Acho que, no caso de cada uma aqui, acontecer já é uma questão de sustentabilidade. Como sustentar as artistas mulheres nessa cena escrota que a gente vive, sabe? Um pouco menos escrota de uns anos para cá, mas ainda é. Então, acho que é bem delicado, um assunto que não dá para ser tão assertivo e falar, na mosca aqui, vocês, que tal uma ideia de fazer isso ou isso ou isso? É sempre legal, mas é difícil de colocar em prática. A gente fez vários orçamentos de como fazer aqueles copos lindos, estilo cone, né, de papelão. São caríssimos, né? Biodegradáveis e tal. Se você tiver alguns fornecedores bem baratos, me passa depois. Não sei se vocês querem falar algo mais. Eu queria só completar, porque a gente existe há 1 ano só, né? A primeira edição do Mana foi esse ano. Isso que a Cláudia falou, esse cuidado de produzir menos papel, menos cartazes na rua, enfim, eu acho que isso todo mundo acaba se preocupando, assim, porque hoje a comunicação digital é muito mais eficaz também, e aí acaba ajudando essa questão da sustentabilidade. Além disso, os festivais produzem muitos banners de plástico, etc. Então, na nossa primeira edição, a gente doou esses banners para uma professora lá de um espaço chamado Curro Velho, e ela fez bolsas, ressignificou os banners, porque aquilo ali vai para o lixo, né? Então, a gente produz vários, assim. A gente tentou fazer de tecido também algumas coisas. Eu acho que é uma primeira edição, no meu caso, assim. Acho que vocês, a Larissa tem mais experiência aí, mas a gente tentou, assim, nas mínimas coisas, trazer menos impacto, assim, para essa questão ambiental, ainda mais em Belém do Pará, né? Toda mesa, uma vez ou outra, a gente fala de sustentabilidade lá em Belém, porque eu acho que é um assunto muito caro e urgente para todos nós. Eu queria, depois, a indicação do livro ali. Quero me inteirar desse ecofeminismo, é isso? Não, é isso. Estamos buscando, é justamente o que as meninas disseram, estamos buscando alternativas. E, com certeza, é um assunto que é latente, que está em pauta, sim. E de que maneira nos sustentar para depois tornar tudo, né, sustentável também. Eu acho que só complementando o que a Roberta falou, a Cláudia, desculpa, a gente, pelo menos no caso do Sonora, a gente levantou o festival inteiro com tudo que aconteceu com 10 mil, sabe? Então, a gente mal conseguia ter material para imprimir, para informar as pessoas, saca? Então, eu acho que é um negócio que, por mais que seja o 2º ano do festival, a gente ainda está nisso de vamos levantar ele, ver o que acontece, mas, com certeza, a gente está com isso em mente e faz com alguma responsabilidade, assim. Bueno, creo que un poco Mujeres a Griego es como ecosustentable por necesidad, un poco a lo cubano. No tenemos papel, no imprimimos programas, no se vende comida empaquetada, entonces se genera muy poca basura y los recursos son muy acotados, entonces todo se utiliza como muy ajustado. Y sinceramente, todavía en Argentina el tema de la responsabilidad y la sustentabilidad todavía es algo que no ha calado, no se está trabajando porque hay muchas cosas todavía que avanzar, pero en el caso de Mujeres a Griego se genera naturalmente un impacto muy bajo por una cuestión de recursos, ¿no? Y la gente también, una característica es que en ese predio, en ese teatro, y el festival dura muchas horas, es al aire libre y el clima es hermoso y la gente puede llevar su vianda, su comida, su bebida, y eso también reduce un poco, ¿no?, todo lo que tenga que ver con el descarte, lo descartable. Eu acho legal a gente comentar também, além da sustentabilidade relacionada ao meio ambiente, a gente pensar também na sustentabilidade da nossa rede, né? Da gente pensar enquanto articuladoras de mulheres, de espaços femininos. Então, de quando a gente vai realizar nossos eventos, fortalecer esses espaços que são geridos por mulheres,
participar de eventos que são produzidos por mulheres, da gente se fortalecer e tornar essa nossa relação, esse nosso posicionamento sustentável também. Então, de como nós juntas, né, tornamos sustentável essa cena em que a gente quer emplacar, né? Então, acho que isso é bem bacana quando a gente pensa em sustentabilidade, não ser um exclusivo, estar só relacionado ao meio ambiente ou à sustentabilidade financeira também, que gera a continuidade, né? Mas a gente também pensar a sustentabilidade emotiva até, ou emocional, né? Da gente dar conta, porque fazer um festival é muito desgastante, gente. Não importa então, olha o estado da pessoa. Mas é muito desgastante, emocionalmente, fisicamente. Então, de como a gente se sustenta dentro desse cenário, onde a gente tem que ser multi, tem que dar o 360, a gente está no looping ali do 360 eterno, né? E acho que seria bacana se vocês falassem um pouquinho sobre esse aspecto também, além das ações que os festivais realizam no sentido do meio ambiente. Querem comentar alguém? Recentemente não, acho que tem uns 2 meses, o grupo As Mina Tudo. É um grupo que surgiu no WhatsApp com a iniciativa da Carol Navarro, que é a baixista da Super Combo. E ele nasceu para a gente se juntar e conversar, assim. E de 1 mês, 2 meses para cá, eu tenho me sentido mega inspirada, porque justamente ele nasceu para isso, para a gente estar junto e estar dialogando e estar indo uma nas coisas das outras e estar entendendo o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na tua carreira que eu sei que você não sabe, ou vice-versa, que a gente pode trocar, assim, sabe? Eu acho que fica muito essa coisa de que as mulheres são rivais desde sempre e já chega, né? Já não faz mais nenhum sentido isso. A gente está tudo aqui falando de uma mesma coisa, não faz nenhum sentido a gente não falar junto. Justamente nesse grupo, As Mina Tudo, é muito legal para a gente também. Putz, preciso de uma mina para fazer PA. E aí, gente, quem vai fazer o PA? Putz, preciso de uma mina para fazer a luz, monitor. Então, e gente, é mais difícil. E é muito. Agora eu não lembro, acho que foi no Manas, no vídeo do Manas, dela ter falado desse lance de que o quanto é mais difícil mesmo a gente colocar uma mulher, porque os homens tiveram mais oportunidades de exercitar todas essas habilidades. Então, é desgastante, é mais difícil fazer com mulher. E não porque não tem, mas precisa de incentivo, precisa de lugar, precisa de oportunidade. E é isso que a gente acho que sustentabilidade também é isso, né? É criar essas oportunidades. Então, é importante mesmo, a gente está aí, sei lá, esse grupo tem começou com 10 pessoas, tem mais de 150 meninas, não só artistas, mas mulheres que atuam em todos os... Agora vai ter o festival As Mina Tudo também, em Araraquara, né? É 14, 15, 16, 17. Isso, semana que vem em Araraquara, a Ikena encabeceando aí, tá linda. A Ikena estava aqui, eu vi ela. Ah lá. Vai participar da Noite Tratora e vai participar da Mostra Sela também, junto com a Ana Canhas. Então, a Ikena está aí, né? Onipresente. Eu acho que é isso, né? Pensar em sustentabilidade enquanto o Brasil também, né? Eu sinto que os maiores festivais estão concentrados aqui no Sudeste. E quando a gente... Infelizmente, ainda existe esse custo amazônico de levar essa conexão de artistas daqui para lá ou vice-versa. Então, pensar em inserir nas mesas de debate desses festivais que são mais fortalecidos aqui, né, nessa região, pessoas da região Nordeste, do Norte. Eu acho que a gente precisa dialogar mais, assim, entender que são realidades muito distintas e são muitos Brasis, de fato. Eu acho que essa rede ela precisa se fortalecer nesse sentido de região mesmo. Acho que cada vez mais esses festivais precisam ser fomentados em outros estados como Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, e a gente tentar, de alguma maneira, criar grupos para motivar e incentivar isso mesmo. Tem mais uma pergunta? Oi, boa tarde. Eu sou a Caru, sou cantora e compositora de Salvador. E pelo que você falou ali do Norte e Nordeste, né? Eu tenho algumas coisas assim para falar. Eu levantei a mão assim no susto, mas eu estou organizando um pouco do que eu vou dizer. Mas lá em Salvador, hoje eu não moro mais em Salvador, eu moro no Rio.
Mas em Salvador eu não tenho muito, lá a gente não tem muito espaço assim para diálogos e conversas assim. 2, 3 pessoas assim que a gente tem para conversar. Até entre os artistas, as cantoras, as instrumentistas que são amigas minhas, eu confesso muito que a gente não tem informação. Eu acho que é falta de formação mesmo. E desde o início que eu comecei minha carreira, eu tinha a necessidade de ter uma mulher perto de mim na minha banda, assim. E hoje a minha banda tem mais mulher do que homem, e foi um momento natural. Então, é uma baterista, é uma baixista, uma clarinetista, e só tem 2 homens e o resto, né, é mulher. E isso é muito importante. E aqui na Sim eu tenho encontrado poucas pessoas de lá. Também é um tocante assim. As pessoas de Salvador que eu encontro todos são homens. Não tem uma colega minha aqui assim de Salvador. E com eles, os instrumentistas, a maioria deles, eu converso muito sobre isso, porque as instrumentistas na música instrumental e na música popular são muito cobradas, né? Como a fala da Cláudia ali, a gente mulher, a gente é cobrada de todos os lados, né? E a mulher na música ela é cobrada de uma forma muito, eu digo, desleal, eu acho, assim, né? Porque a gente sempre precisa ser muito mais e melhor. Talvez nós, todas as 3 que estão aí no palco, né, são cantoras, né? Além de instrumentistas, mas estão na posição de cantar, né? De estar na frente, que querendo ou não é uma posição mais comum da gente encontrar mulher na música. Assim como eu também me coloco nesse lugar, né, como a cantora, né. E acho que é uma pergunta que eu passo para vocês, assim, o que é que vocês acham desse lugar de cantora e não né, de avaliar o lugar da mulher na música, né, nesse projeto novo seu, né, Camila, mas não da mulher cantora na música, mas da mulher instrumentista, porque eu passo isso com as 3 que estão na minha banda. Né, a baixista mesmo, a Lana Alberg, que toca comigo hoje, ela toda semana ela é bombardeada de comentários machistas quando ela coloca vídeo dela tocando baixo, porque o cara fala das pernas dela, né, fala disso, fala daquilo outro. Isso é muito triste, né? Então, é meio que o que é que vocês acham sobre essa história? Bom, Carol, muito bem colocado. É um assunto muito em pauta. A gente fala desse endivamento da mulher no palco, né? Que a mulher está ali, parece que para encantar, na verdade, né? Para cantar e encantar. E tanto que quando uma mina toca guitarra assim para caralho não, para buceta, ela toca tipo demais. A pessoa fala: "Nossa, como assim?" A pessoa fica impressionada, porque tipo assim, toca igual homem, né? Exato. E você já deu um exemplo uma vez que eu recordo muito, que toda vez um cara chega para te ajudar para ligar o seu pedal, ou, né, que fica nessa pressão tipo, parte do pressuposto de que você não sabe o que está fazendo ali, você sempre vai precisar de alguma ajuda para o que está acontecendo ali. Né? Total. Eu comecei a perceber esse movimento, eu também vim de banda só de homens, porque na época foi o que apareceu e eu não tinha muito o que fazer, e eles foram tipo firmezas demais, fizeram o papel. Mas hoje em dia, na Mostra Selo, eu vou me apresentar também no sábado. Também tem um homem da banda, que é o Charles Tixier, tocando bateria, mas o resto das pessoas são mulheres. Chamei a Mônica Gena para me ajudar a produzir esse próximo disco, que, inclusive, é um assunto muito em pauta, né? As mulheres produtoras, né? Onde estão as mulheres produtoras? Eu chamei lá. Já vimos uma aqui, temos outra aqui, olha lá, ó, tá vendo? Olha só. Produtoras musicais, eu estou dizendo no caso, né? Que a gente tem aí a produtora executiva, mas a produtora musical também. E quando eu convidei a Mônica Gena para me ajudar nessa produção, ela falou: "Amiga, imagina, você tá louca, eu não sou produtora, eu sou pré-produtora." Eu falei: Mônica, você está de brincadeira com a minha cara, né? "Não, eu sou pré-produtora, eu só faço as prezinhas lá em casa." E é um medo, né? É uma insegurança de bater no peito e falar: "Meu, eu sou assim, eu sei fazer, e vamos aí", porque eu acho que tudo vai te suprimindo, assim, tudo vai te oprimindo para esse monte, tipo, os trabalhos super fortes que saíram nos últimos anos, com certeza são produzidos por homens. Então a gente fica nesse lugar de: "Meu, será que eu vou no meio desse tanto de cara foda pra caralho, pra buceta, você não se sente representada também, né? Cadê essas pessoas para me inspirar nelas, né?" Total. E eu ia te falar também que existe um sonoro em Salvador. Então, se você pode ser, pô, que genial, que demais. Tem, eu tô ligado. Total.
Josiara, Não, maravilhosa. Josiara, maravilhosa. Mas, enfim, eu acho que o Sonora surge com esse lugar, assim, saca? Para a gente conseguir discutir, para ser um lugar meio casa, assim, sabe? Vamos falar sobre isso. O que está faltando? Sei lá, Salvador não tem hold. Vamos, sei lá, um workshop de hold para as meninas de Salvador, sabe? Eu acho que o lance, eu sempre bato nessa tecla, fica até meio chato, mas o lance é juntar e dialogar, assim, e quebrar as barreiras mesmo, que eu acho que é só aí que a gente vai conseguir transcender mesmo, sabe? Eu queria só encerrar falando um negócio. Quando eu comecei a cantar em 2009, mais ou menos, em Belém, eu tocava muito na noite, assim, né? Barzinho, restaurante, todos os cantos. E aí tinha uma baixista que sempre me acompanhava, que eu sou muito apaixonada por ela lá, de Belém, que é uma grande instrumentista, a Camila Barbalho, que gravou quase todo o meu primeiro disco. E ter ela na banda, na época, era muito... Tinha uma troca muito especial, né? Eu tinha uma mulher percussionista também que me acompanhava. Quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei um pouco assim, sem conhecer as minas que tocavam. Isso é um pouco impactante, porque as grandes instrumentistas de São Paulo que eu conhecia tocavam com Chico César, Emicida. E tipo, ninguém tinha agenda para acompanhar artistas que estavam começando, né? Então, acabei formando uma equipe de gente que já me acompanhava em Belém, de amigos, né, homens. E sempre que eu posso, eu me indago e pergunto: meu próximo trabalho, minha próxima turnê, eu quero ter essas mulheres. Agora que eu me inseri no grupo das meninas aqui, as Minas Tudo, eu tenho conhecido cada vez mais mulheres instrumentistas. Muitas já têm seu trabalho próprio, não acompanham outros artistas, não tem tempo, né, como a Carol Navarro, eu acho, que faz alguns shows, mas já tem uma carreira dela, baixista, né? Então, assim, eu acho que ainda falta muito para a gente ter esse grupo de instrumentistas assim que possa acompanhar várias cantoras, cantores, etc. Geralmente, as instrumentistas que tocam já têm uma agenda muito requisitada. Eu, por exemplo, estou em busca assim, sempre de uma tecladista que toque baixo também. É difícil essa coisa também mútua. Então, eu acho que a gente precisa estimular mais, em vários sentidos, isso. De repente, fazer, sei lá, estimular oficinas dentro dos nossos festivais, que tragam pessoas que ensinem contrabaixo, ensinem teclado, sintetizador, bateria. Eu até queria levar a Larissa Conforto para dar uma oficina de bateria lá em Belém. E eu acho que é isso. Assim, as mulheres não foram estimuladas a mexer muito com arte e tecnologia. Então, baterista que toca bateria acústica, mulher, geralmente não toca SPDS. Então, é difícil, assim, hoje no Brasil, baterista que toca eletrônico e acústico. Acho que a gente tem cada vez mais estimular workshops, oficinas que a gente possa capacitar, né, todo mundo. Vamos para, talvez, a última pergunta? Vamos fazer as duas, então, que aí ela também tem uma pergunta, e aí, junta, a gente responde e faz encerramento. Mas é bem rapidinho. Oi, meu nome é Lil, sou da Tuyo. A gente está aqui falando sobre vários enfrentamentos, vários embates, e a gente tem esse embate que é fazer música independente. E aí, dentro desse embate macro, a gente tem um outro embate que é ser mulher na música independente. E aí a gente se sente super feliz, porque a gente está sendo representada, estamos aqui. E eu penso que talvez essa questão da representatividade a gente esteja já resolvendo, já resolvidas nas nossas mentes, mas aí tem um conceito que me incomoda bastante, que é o da proporcionalidade, da gente mudar essa estatística da Cela aí e tal. E eu penso que isso acontece também quando a gente está pensando numa intersecção ainda mais refinada, ainda menorzinha, que é a da mulher negra. E a gente percebe que, não sei se falar uma grande besteira, talvez, mas que a gente é bem chamados para falar o que é a mulher negra na música, como se talvez a gente não soubesse falar de outros temas que não esse, sabe? Então, a gente tem um monte de mina preta fazendo produção musical, sei lá, Rimas e Melodias é um exemplo muito evidente. E a gente se vê pouco nas mesas, né? Se vê pouco falando sobre o que a gente sabe fazer, e a gente trabalha para caramba, e a gente se vê pouco. Será que... eu queria ouvir uma reflexão de vocês, na verdade, sobre esse tema e sobre como é que a gente faz para não reproduzir, nesse nosso embate mais delimitado, o que acontece nos embates macro, assim, né? Isso.
se for responder só porque eu vou lembrar dessa, senão juntar as duas não vou lembrar. A gente teve na conferência que a gente fez aqui, o Women's Music Event, metade das meninas das mesas era negra. A gente nem fez essa conta, na verdade não foi vamos chamar dessa forma, mas depois que as mesas estavam compostas, a gente falou, puta, olha que legal. E as meninas eram desde Dani, que cuida do Rashid, Paty de Jesus, a Eliane Dias, não vou lembrar agora, eu estou super lesada aqui, medicada, mas vocês estão... quem mais? A Tássia Reis. Não, estou falando das meninas das mesas, assim, que estavam lá convidadas nos painéis e tudo mais. E na premiação, a gente teve uma... Vou te falar, naquela... Eu não sei se você assistiu, a gente fez... o número final era uma homenagem a Rita Lee. Então, só no palco a gente tinha a Tássia Reis, a Preta Gil, a Carol Conká, as Bahias, né? Então, essa representatividade ela teve muito forte, assim, tanto na premiação quanto na conferência. Eu acho que você tem toda a razão. Não tem que ficar ilhando, sabe? Não. As meninas negras vão falar de sou preta, periférica, não sei o quê. Não. Vão falar de... Se é uma manager, ela vem falar do trabalho dela como manager. Se é uma técnica de PA, ela vai falar do trabalho dela como técnica de PA e assim vai. Se é uma letrista... Então, essa setorização, eu acho que... Não sei se ela existe, assim, ou se eu estou sendo meio poliana aqui, de achar que não. Mas a gente teve o nosso recorte nunca foi esse, assim, de chamar como para cumprir uma cota aqui, vamos botar as manas negras, então aqui está faltando uma, vamos botar uma. Acabou acontecendo e foi muito legal de ver essa representatividade, o tanto de trabalho legal que as manas negras estão fazendo nas mais diversas áreas. Depois eu posso te mandar a programação e você vai olhar lá como elas estavam divididas, assim, como elas estavam em todos os painéis tinha mulheres negras. Foi demais ver isso. Eu cheguei a comentar isso, né? Que você falou de vários embates que a gente tem. A música independente é um embate, ser mulher é um embate, ser negra é outro embate. Então eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer os nossos privilégios. E eu sei que como mulher branca eu sou mais privilegiado do que uma mulher negra, assim como um homem é mais privilegiado que uma mulher. Então, são degraus. E até comentei aqui o quanto a gente tem essa preocupação, sim, o quanto eu conheço mais mulheres brancas, é verdade, e o quanto eu me exercito a cada festival, a cada festival só teve um, né, mas a cada ação da Sela, para que a gente não seja injusta. Tipo, assim tem essa característica de ter 50% da programação mulheres, no mínimo, exato. Aí teria que ter 50% de mulheres negras também, no mínimo, né? Então, se a gente se coloca essas metas, se a gente exercita isso, cara, talvez eu não possa resolver, mas talvez eu possa chamar uma mina negra que vai me ajudar a resolver. E o produtor é muito isso, né? Teve a palestra sobre produtor canivete. Assim, eu não resolvo tudo, tem a velha coisa, eu não resolvo tudo, mas eu sei quem pode resolver. Então, e eu falei até aqui na mesa, né? Nós somos brancas aqui, né? A maioria, nós estamos aqui. Tinha que ter essa representatividade mesmo. Eu concordo totalmente. É um exercício diário, mas que a gente acaba estando aqui, a gente acaba estando em evidência por causa dos nossos privilégios. Então, nesse momento, eu só quis falar, mas, na verdade, eu tinha que ficar quieta. Mas eu estou falando porque talvez eu quero que vocês saibam disso também, porque é uma preocupação e que não cabe a mim falar, né? Mas cabe a gente reconhecer, né? Reconhecer os nossos privilégios e buscar e ter a humildade de falar, não, eu não sei falar sobre isso, eu preciso buscar alguém que saiba. Eu acho assim, é um exercício de refletir, por exemplo, na programação do Mana, tem a questão indígena também, né, na Amazônia, porque o índio ele é muitas vezes esquecido. E quando se fala em índio em Belém, a gente pensa é só a galera que está lá na tribo, né?
E não é nada disso. O índio estava primeiro aqui no Brasil, quando veio todo mundo. E uma mana falou lá na programação do festival, pediu para falar e disse assim, olha, acho massa ter representatividade negra, branca, mas cadê o índio? E, de fato, isso... Eu parei. Trans também, né? Também. Eu parei para pensar e, assim, toda mesa tinha branco e tinha negro, mas índio não. E eu acho que é isso, assim, cada vez mais a gente precisa pensar como um todo, né, nessa representatividade. Nessa mesa aqui, eu entendo que, estruturalmente, o racismo no Brasil ele exclui as pessoas negras a captarem os recursos, a escreverem os projetos e serem aprovados nos editais. Então, já é uma coisa que vem estrutural, né? De repente, não existe essa pessoa, mulher negra trans, que faz um festival feminista. Não sei se tem no Brasil. Se tiver, eu queria conhecer até. Porque eu pesquisei, né, festivais feministas no Brasil, e são pouquíssimos. E por que isso acontece? Por que não tem? Porque, estruturalmente, a população negra é excluída desses editais ali na hora da aprovação, na hora da captação de recurso. Então, acho que essa ferramenta ela não é colocada para a periferia também. Eu nasci numa periferia, sou branca, sei meus privilégios de ter nascido na periferia, né, branca, e, ainda assim, eu aprendi sozinha a escrever meus projetos, a captar os recursos, e tento cada vez mais dialogar com a galera do hip-hop, do meu bairro, da periferia, e tentar trocar e ensinar eles também. Vamos escrever um projeto para a galera do slam, do hip-hop. Eu acho que a gente tem que entender essas exclusões históricas e tentar diminuir isso de alguma forma, não só na hora da representatividade da mesa. Eu acho que tem que ser lá atrás, entendeu? A gente tem que motivar as pessoas a escreverem projetos, a entenderem de leis de incentivo, como é que podem fomentar os seus projetos na periferia também, né? Não só na periferia, em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente precisa trocar esse conhecimento para poder agregar cada vez mais. Eu estou vendo ali uma mana que eu estava com ela no Festival Coma, em Brasília. Qual é o dia que você vai estar? Qual é o seu painel? Falando em festival feito por mulheres negras, periféricas. O próximo? Então, por favor, fiquem, porque essa pessoa é incrível. Se apresenta, por favor. Olá, eu sou Marta Carvalho, sou do Distrito Federal. Eu vou apresentar um pouco desse perfil desconhecido nacionalmente, que já é a cultura do DF, mas mais desconhecido ainda é o Festival Latinidades, o Festival Favela Sounds, o Festival Elemento em Movimento, Periferia 360 e o Satélite 061. E o mais novo filhote da gente, que estreou semana passada, que chama Conexões Urbanas, Impressões Femininas na Cultura de Rua. Até daqui a pouco. Pensa numa figura maravilhosa, vocês têm que ver. Foi ótima a chamada, Martinha. Vamos ouvir a última pergunta da nossa amiga que queria fazer? Aí... Bom, vou tentar falar rápido, né, que está acabando. Por favor. Bom, meu nome é Letícia, eu tenho um trio, eu vim aqui nessa feira mais por causa desse trio, que chama Revista do Samba, já tem muitos anos, mas eu trabalho muito com teatro e aí então eu fico um pouco lá e cá, então estou gostando de ver essa cena da música, para mim parece que é tudo meio novo, apesar de não ser tanto. Toquei na Comadre Florzinha muitos anos atrás, sou instrumentista também. Mas aí a minha questão é assim, que de uns anos para cá, eu trabalho com coro em teatro. E eu comecei a fazer um coro de mulheres velhas. E eu nem gosto, porque eles falam terceira idade, agora não pode mais falar terceira idade, é maturidade, que é um tabu, né? E eu estou vendo que, assim, eu acho que eu sou mais velha que todos vocês, talvez daqui eu seja de uma geração que a gente pegou uma época muito... Né, eu ia passar o som, eles ficavam esperando, assim, quando é que vai chegar o cara que vai passar o som para você? Né, assim, eu acho que a gente viveu muito isso, então agora eu estou muito feliz de ver esse movimento cada vez mais forte feminista, mas ele é muito jovem, né? E eu fiquei feliz de ver no Festival do Pará e no outro Women's, eu acho, né, que tinha a Elza Soares, no do Pará tinha o Carimbo, que eu vi mulheres mais velhas, porque o que eu sinto nesse coro, por exemplo, que eu estou fazendo, as mulheres, ela fica velha, quer dizer, a gente, né, porque eu já estou chegando. E você começa a não ter espaço nenhum. Assim, eu vejo essas mulheres que vão cantar,
elas chegam, elas têm medo, sabe, de pôr a voz para fora. Então, assim, até esse negócio do espaço de fala é muito importante, porque aí que você vê uma mulher hoje de 60, 70 anos, ela não está acostumada a usar a voz dela para falar, muito menos para cantar, uma pessoa que não teve. Então, a minha pergunta era mais um pouco essa reflexão, porque eu senti que tinha essa presença, né? Então, a minha pergunta é mais para a gente também pensar, e eu também, mas se há essa preocupação sempre, né? E se existe uma forma, e é uma coisa mais de pensar junto, de fazer essas mulheres estarem mais presentes. Porque você vai no teatro, você vai no cinema, você não vê, não existe. Na Europa você vai, até tem muito mais. Aqui no Brasil, é difícil você ir numa peça. Eu trabalho na oficina, não vai. E as mulheres mais velhas que vão, elas piram, elas tiram a roupa. Mas para levar uma mulher, é um trator. Mas é porque ela nunca foi incentivada aí, né? Uma coisa assim. Então, a minha pergunta era um pouco essa, se existe essa preocupação, se não existe, se eu não injeto isso um pouquinho, sabe? Assim, porque todas nós, né, somos mulheres e queremos voz. Tá? Vamos ficar velhos daqui a pouco. Mas Olha todo só, mundo. Né? É isso mesmo. Eu acho que uma das maiores injustiças que se comete com a mulher na música é fazer com que ela tenha que se encaixar num estereótipo que é o da mulher jovem, né? Fez 40 e poucos, assim, já está meio passada, magra, sexy, bem vestida, bem penteada, bem maquiada, etc. Toda essa monte de baboseira que a gente está cansada de ver, né? E que tantas mulheres já tiveram que se encaixar mesmo sem estar afim. Além do festival, eu sou jornalista, além do Women's, eu tenho um site de música e tal, e eu também sou bastante do meio da música eletrônica. E eu comecei a sentir, no meio das DJs, que comecei a receber material de muita DJ praticamente pelada, né, com as fotos de imprensa praticamente peladas, com um fone assim no pescoço. E, sabe, eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Isso uns anos atrás, não é tão atual essa informação. E eu achei que eu comecei a entender que aquilo era uma imposição das agências, de que se você quer fazer sucesso, você tem que tocar de uma forma sexy, sensualizar, usar pouca roupa, ser jovem, ser magra, blá blá blá, todo esse bullshit do mercado. Acho que o nosso papel aqui, de cada uma de nós, é desconstruir isso. E trazer as mulheres de mais idade, velhas, o nome que for, para junto e mostrar como elas têm experiência. A nossa madrinha, o ano passado, a gente tem uma madrinha que é uma figura, enfim, que a gente faz um Q&A e homenageia, foi a Marina Lima, da conferência. A madrinha, a nossa homenageada na premiação foi a Rita Lee. A póstuma foi Helena Meirelles. Enfim, a gente ama as velhinhas da música. E eu acho que se a gente não dá o reconhecimento a elas, a gente é uma cultura perdida. Se a gente não consegue enxergar o valor dessas mulheres, Dona Onete, Alcione, enfim, tantas mulheres incríveis de idade. E a gente está falando só dos ícones, né? Eu acho que é nossa obrigação abrir para workshops que abram os braços para mulheres da terceira idade, para mulher de qualquer idade, e que ela, com certeza, quando você está compartilhando com a gente, né? Quando ela chega lá, ela se sente à vontade e tal. Tem um trabalho muito legal de umas meninas que dão aula de bateria para mulheres mais velhas. Não estou lembrando aonde agora, mas tem um vídeo emocionante assim dessas mulheres que vão e começam a aprender bateria e se descobrem super fãs de música, resgatam a paixão pela vida. É super lindo esse trabalho. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer isso, porque não dá mais para deixar passar essa questão de que o legal é o padrão Anitta, entendeu? Tudo bem, Anitta, vai lá, beijo, mas o legal é o padrão que você quiser, não existe essa. Uma observação que a Cláudia falou sobre a Dona Onete, que é essa maior inspiração aí da Amazônia, com 78 anos hoje, compositora, lançando o 2º disco.
E o que é mais legal é que esse ano a trilha sonora aqui da Sim São Paulo é uma música minha com a Dona Onete, que se chama Lesbi Gay. E Dona Onete, com 78 anos, fala de questões de gênero, de questões de sexualidade, amores livres. Então, eu acho que é isso. Assim, cada vez mais eu busco pesquisar essas mestras da música que nem a gente conhece, que não são essas divas consagradas, mas que estão ali, que precisam cada vez mais estar nesses espaços de debate como os nossos festivais. Bueno, no, me gustaría invitarlas a razón de esto. Estamos aquí en la CIM presentando el showcase de Vivi Posebón, Tambor Beat. Ella es una artista justamente 45 años, perdón, 47. Pero aparte percusionista de ritmos afrolatinos y referente de la canción en un país donde lo que predomina es el rock argentino hecho 100% por hombres, y el folclore argentino, que también tiene en sus programaciones y el 95% de hombres. Bueno, Vivi trae un proyecto de percusión afrolatina con DJ y las invito mañana a las 18 horas en la Sala Barbosa para que vean su show. Es muy power y además ella está dirigiendo un proyecto que se llama Tamboreras, Mujeres al Tambor, justamente en el cual, en donde se invita una vez al mes para que distintas mujeres de distintas regiones lleguen solo por 3 horas a tocar la percusión y ser dirigidas por señas, aunque no sepan tocar la percusión, y termina sonando. Y eso también es un trabajo de empoderamiento de las mujeres a través de la percusión. Así que bueno, mañana las invito, 18 horas. Eu só queria dizer que obrigada pela injeção. Realmente conseguiu me injetar essa ideia. Muito bom, obrigada. Eu acho que, só fechar rapidíssimo, é um problema muito de sociedade, na verdade, que é super estrutural. Assim, a gente cresce para até 25 ter se formado, até 30 ter se casado, até 40 ter uma casa, um carro e filhos, sabe? Então, eu acho que dirá para a música, como é que a gente projeta isso, que é justamente essa imagem da mulher que tem que estar super, muito magra e maravilhosa, sabe? No Sonora, a gente teve a Lucinha Turnbull, que era guitarrista da Rita Lee, no Tutti Frutti. E eu acho que isso é uma preocupação super latente, porque a gente não pode suprimir a criatividade dessas mulheres que viveram uma vida inteira passando por tanta coisa, sabe? Então, cadê elas, saca? Eu super sou a favor da gente, de repente, até juntar e pensar em alguma coisa junta para elas. Adoraria, seria incrível. Mas Cátia de França, tem tanta mulher incrível agora, saca? Então, a gente quer esse espaço, com certeza a gente tem que dar essa voz. Assim. Muito massa. Gente, nosso tempo está estourado. Mas você falou uma coisa agora que eu achei bem legal, do cadê elas? E foi uma coisa que foi recorrente em todas as falas também, sobre o reconhecimento da gente se ver em outros espaços, em outros lugares, e de uma dificuldade de se encontrar. E da gente estar sempre buscando. Cadê as mulheres que trabalham com a questão mais técnica? Técnica de PA, road, técnica de monitor, iluminadora. Cadê as produtoras musicais? Quem aí está criando, construindo? E aí aqui a gente vê algumas dessas plataformas de encontro, que aí seja na forma de um festival, né, na forma de uma plataforma mesmo onde tem um cadastro, né, dessas artistas, produtoras. E o que eu acho importante é da gente compartilhar essas plataformas, estimular as mulheres que a gente conhece, que estão aí fazendo, a participar delas, ir aos eventos umas das outras e ficar em contato mesmo para fazer essa roda girar e a gente conseguir, então, tornar esses espaços e as ações sustentáveis e que a gente consiga continuar criando, construindo e ocupando esse espaço que é nosso, sim, também. E é uma frase que a gente sempre repete nesses encontros, que o lugar da mulher é onde ela quiser. E aqui hoje a gente ocupou esse palco, a gente está ocupando assim, e a gente vai ocupar muitos outros. E se não chamarem, a gente vai lá e cria um palco, a gente vai lá e cria a nossa situação, a nossa ocupação e faz rolar. Foi muito bacana compartilhar esse encontro com vocês aqui na mesa, com vocês também que estão na plateia. Todas nós continuamos no evento. Bora trocar mais ideia aí, assistir shows, participar dos debates e fazer acontecer. Valeu.